Ana, desculpa ter enviado antes incompleto. É que o celular deu um problema e cortou toda a história. Eu tive que voltar a escrever. Nossa, devo escrever de novo. Oi, Aninha, tudo bom? Amo o canal de vocês. Obrigada por existirem. Aprendo muito com vocês. Depois de pensar se mandaria esse relato, eu decidi que sim. Já mandei um relato antes que foi contado de bônus. 4ª fase, fui operada por ETs. Tanto o relato anterior e esse são totalmente verídicos. Vi alguns comentários falando que era mentira o outro relato, mas eu juro que não. Tem gente para falar que é mentira tudo. Ele não sabe de nada e já vai julgando que é mentira, enfim. O canal de vocês tratam de temas sérios e assim como vocês, também trago um tema sério. Nesse relato, irei abrir meu coração com vocês. Ele não dará medo, mas sim é uma história de amor e mostrar às pessoas que reencarnação existe. E trata da minha vida. Observação, esse relato estará melhor escrito que o anterior, revisei antes, beleza. Os nomes estão trocados. Bom, vamos ao relato. Eu resido na Espanha, moro na Espanha, mas sou de São Paulo, capital. Hoje tenho 27 anos, mas esse relato existe na minha vida inteira. Eu desde pequena vivo com um pé no mundo espiritual, vejo coisas desde pequena. Ainda que, infelizmente, muitas coisas só me foram esclarecidas depois dos 23 anos. Eu tinha muita paralisia do sono, era normal para mim. E sim, eu morria de medo. Mas o mais surpreendente para mim era poder ver um menino loiro, que vinha toda noite me dar um beijo na testa e me falava toda noite depois do beijo: eu te amo, eu sou seu irmão e sempre estarei com você, sempre. Eu realmente via toda noite esse menino vindo correndo, vestido de branco, e ele fazia isso. E detalhe, sempre estava acordada e era antes de dormir. Não era um sonho, ela não estava dormindo, era acordada. Bom, eu na minha inocência cresci pensando que um dia ele viria. Eu chorava para minha mãe que ela pedia que ela tivesse ele. Eu sentia saudades dele, eu amava muito. E a minha mãe falava que não podia, já éramos 3, acho que já tinha 3 filhos, né? Era o mais velho, eu e a minha irmã mais nova. E como vocês sabem, já é muito gasto, né? No final das contas, ela teve o 4º filho. Ainda que era assim... No final das contas, ela teve o 4º filho. Ainda que era assim que tinha que ser. Mas explicarei no final do relato quem é ele. Então lembre do meu irmão. E também tenho que falar que o via com frequência até os 17 anos. Depois eu só podia senti-lo. É importante para vocês entenderem que eu cresci na religião Mórmon, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu sempre fui rebelde, muitas coisas desacreditava e vivia da minha maneira. Mas algo que acreditava com olhos fechados... Eu sempre fui rebelde, muitas coisas eu desacreditava e vivia da minha maneira. Mas algo que acreditava com olhos fechados é que não existia reencarnação. Se só esse fato eu acreditasse, eu não teria ficado tão mal mentalmente. Bom, como conheci meu marido da outra vida? Vamos lá. Eu, como uma pessoa médium, era normal ter sonhos muito reais. Então, tudo começou na minha puberdade. Tudo começou quando eu tinha apenas 13 aninhos. Eu era muito nova e não entendia nada. O primeiro contato com esse homem, que irei chamá-lo de Madison, começou em um sonho. O primeiro sonho não me chamou a atenção, mas só que o sonho começou a se repetir muitas vezes. O sonho não era o mesmo, mas sim a mesma situação e sempre com o mesmo homem. Antes que falem, você viu ele antes. Não, gente, eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. Os sonhos eram quase iguais. Eu, uma mulher adulta, lembrando que nessa época eu tinha 13 anos, me encontrava em uma sala toda branca e na minha frente tinha uma piscina.
Eu estava ali, em pé, esperando alguém. E de repente aparece ele. Os meus sentimentos ao vê-lo eram inexplicáveis. Eu ficava feliz, pulava de alegria e saía correndo para abraçá-lo. Era um abraço demorado e daqueles gostoso. Ele me levantava no alto e girava. Estávamos muito felizes de nos ver. Depois ele me agarra pela mão e nós sentávamos em frente à piscina, com os pés dentro dela. E ficávamos lá conversando, não lembro do que. Mas eu sentia que me abria com ele, como se fosse meu melhor amigo. A aparência dele eu sabia perfeitamente só com esses sonhos. Ele é moreno como os índios, alto, deve ter uns 1,85 de altura, de corpo ele é forte, cabelo preto, espetado, um nariz fino, lábios finos e olhinhos puxados. Talvez para algumas pessoas ele não seja bonito, mas para mim é o homem mais lindo do mundo. O estranho do sonho era quando acordava. Eu sempre tinha lágrimas nos olhos e ficava com um sentimento de angústia e tristeza. Realmente, ali, com aquela idade, eu não dava importância. As coisas ficaram estranhas quando eu, de repente, do nada, tinha uma visão. Eu pensava naquela época, né? Eu pensava que era uma visão na época. Em que me via sentada com uma criança ao lado. Ou me via dançando com o Madison. Ou em uma estação de trem. Ou brincando de esconde-esconde com ele em um escritório. Era estranho para mim porque eu me via uma mulher adulta e o homem dos meus sonhos, literalmente o homem dos meus sonhos, porém a situação e as roupas eram de uma época antiga, dos anos 30, assim. Eu não entendia. Pensava que estaria vendo o futuro. Por isso eu não contava isso para ninguém. Os sonhos eram constantes. Me lembro que antes de fazer os 15 anos, tive um sonho que ele me beijava. Eu já não era bebê, mas aquele beijo foi muito intenso e real. Me lembro que quando acordei, eu toquei meus lábios e lá fiquei fantasiando deitada. E o esperado tinha acontecido. Eu estava apaixonada por ele. Não conseguia gostar de ninguém. Só existia ele nos meus pensamentos. Eu me achava doida, porque como que eu me apaixonei por um cara que não conhecia? Era muito estranho, porque eu não sabia dos sonhos astrais e nem de reencarnação. E assim, comecei a me deprimir. E isso também escondi dos meus pais, porque eu me achava doida e não queria decepcionar minha família. E para piorar as coisas, para mim, mentalmente, aconteceu algo que eu mesma até hoje não acredito. Lá estava eu com os meus 15 anos e meio. Me lembro que era essa época, porque estávamos preparando as coisas para mudar para a Espanha. Estava com meu pai vendo um programa de TV, Guinness Record, na Rede TV. Me lembro muito bem que era o programa de calculadoras humanas mais rápido do mundo. Eles mostraram o participante e quando foi mostrar o contável... Eles mostraram o participante e quando foi mostrar o contável, não sei, queria fazer os cálculos... acho que o cara que ia fazer os cálculos, é isso? Ana. É contável o nome da... Ana, o contável era ele. Era o homem dos meus sonhos. Eu dei um pulo no sofá. Eu não acreditava naquilo. Eu conhecia muito bem aquele rosto. Eu o via sempre em sonhos. Eu nunca tinha visto esse programa antes. Eu juro que era ele. Depois disso, eu sempre via Guinness por se repetir. Eu via Guinness por se repetir o programa. Porque o programa se repetia e para que eu pudesse vê-lo de novo. Bom, nem preciso falar que eu mentalmente fiquei pior. Na minha cabeça, Deus me colocaria ele na minha vida futuramente. E eu estava apaixonada e obcecada, é isso?
e obcecada com ele. Os sonhos eram mais intensos. Os flashbacks que eu tinha, via em sonho, eu o via em sonho com mais tempo e duração. Eu me via tão feliz. Eu não irei relatar aqui como eram, senão o relato vai ficar gigante. Mas digamos que eram momentos de uma vida muito feliz. Os sonhos em frente da piscina deram uma mudada. Eu, nessa época, era virgem e nem nunca ninguém me tinha tocado nas partes íntimas. Sabia o que era o sexo, só isso, sabia o que era, mas eu nunca tinha provado. E, Ana, eu tinha relações com ele sempre e eu gostava muito. Eu sei que é íntimo o que eu vou falar, mas eu quero que vocês entendam o intenso que era isso para mim. Ana, assombrados, eu tinha orgasmos. E eu nunca nessa vida tinha provado isso. Era uma loucura isso. E claro que quando voltava para essa dimensão, eu ficava mal. Ele não estava comigo. E o pior, eu não tinha namorado. Ninguém queria me namorar. Ana, eu não sou a mais linda do mundo, mas eu sou bonita. Eu me acho linda. Mas eu só dava uns beijinhos e ninguém queria saber mais nada de mim. Eu não nego que me sentia mal. Bom, os anos passavam e eu não namorava. Ficava triste, já tinha 19 anos. O fato de ser virgem para mim não era o problema. Mas eu queria que alguém real me amasse. E com isso e os sonhos intensos, eu só me deprimia muito. Os sonhos eram cada vez mais reais. Eu acordava chorando de saudades. Eu me sentia louca. Amava e sentia saudade de algo da minha imaginação. Era isso que eu pensava. Aos 20 anos, eu finalmente arranjei um namorado. Mas era uma merda de pessoa. Só que me conformei. Não houve nada sobrenatural. Não houve nada sobrenatural, mas o Madison nunca saía da minha cabeça. Eu estava com o meu ex e pensava nele. Estava com aquele cara lá e pensava no Madison. A relação durou 1 ano e pouco, e eu terminei. Era um relacionamento abusivo e eu não o amava. Eu só me conformei. Bom, quando o meu namoro terminou, me lembro que não sei exatamente quanto tempo fiquei sem sonhar com ele. Quando voltei a sonhar com ele na piscina, ele estava bravo comigo. E eu sabia que era porque eu tinha perdido a minha virgindade. De verdade agora. Ali mesmo conversamos, as coisas se arrumaram e a minha vida voltou nessa rotina dos sonhos doidos. Ana, eu não consegui voltar a namorar até então. Já tinha 23 anos. Mas depois descobri que eu era a culpada. Eu não queria ninguém porque tinha a esperança de estar com o Madison algum dia. E só namorei com o meu ex porque ele era má pessoa. E se o outro aparecesse, eu poderia deixá-lo sem remorso. Né? O duro é quando você tá com uma pessoa muito boa e aí você fica, puxa, ele é tão bom, eu vou deixar por... né? Ah, então inconscientemente você já pegou o cara ruim mesmo, porque daqui a pouco eu já podia descartar porque ele era ruim. Entendi. Evolução espiritual. Aos meus 23 anos, eu comecei a buscar a minha evolução espiritual. Comecei a estudar livros, ver vídeos, etc. Isso com a ajuda da minha mãe. E em uma noite de dezembro, quando os meus pais estavam aqui de férias comigo na Espanha, lá estava eu e a minha mãe vendo os vídeos do professor... Não sei se eu posso falar. De um professor que ela recomenda todos os vídeos dele. Aí ele começou a falar de reencarnação. E eu olhei para minha mãe e falei: aí, mãe, será que é real? Existe isso? E rimos. Até que ele começou a falar de amores de outra vida. Ana, na hora o meu cérebro fez clique. Tudo se encaixou. Tudo fazia sentido. Eu comecei a chorar e a minha mãe me perguntou o que estava acontecendo.
Vale lembrar que até ali eu nunca tinha compartilhado isso com ninguém. E de repente eu contei tudo. Aí veio meu pai na sala, minha irmã mais nova, e contei os sonhos e como eu me sentia. Eles me recomendaram mandar um e-mail para esse senhor, para esse professor, e contar tudo. E assim eu fiz. No dia seguinte ele respondeu. Era sim amor de outra vida. E que era para eu tentar esquecer. Ai, Ana, meu Deus, como esquecer? Só para resumir a vocês, foi um ano tentando esquecer. Era impossível. O Madison nos sonhos ficava bravo comigo. Não podíamos deixar de nos ver. E brigávamos porque eu sabia que ele estava casado. E estávamos ali sempre, vivendo aquilo, tendo relações sexuais. Como assim ele era casado? Bom, eu lembrando de cada detalhe da nossa vida anterior, dormindo ou acordada. Ana, eu já não aguentava mais, eu não era feliz, eu não era capaz nem de querer conhecer alguém. E ele estava casado. Eu sentia que não íamos ficar juntos. Eu chorava muito, muito. Eu queria dar um jeito naquilo e comecei a buscar alguma coisa. Alguma coisa o que fazer, alguma coisa para ajudar naquilo. Até que encontrei a regressão. Busquei alguém aqui na Espanha e fui fazer e ver o que acontecia. Não irei detalhar a regressão inteira, senão o relato estará maior ainda. Mas, em resumo, nos conhecemos em 1920. Foi amor à primeira vista. Nos casamos, tivemos um filho, nem brigávamos. Fomos felizes até o fim. Mas o importante a dizer aqui é que certo ponto da nossa vida descobrimos que já tínhamos estado em outras vidas juntos. E nesse ato fizemos uma promessa que sempre viríamos juntos e cortaríamos as mãos. Fizemos uma promessa que sempre viríamos juntos e então cortamos as mãos. Fizemos um pacto de sangue. Quando desencarnamos, nossos mentores nos informaram que iríamos voltar separados. Discutimos um pouco mais e eles nos explicaram que aquilo que tínhamos construído anos juntos, milhares, sei lá, muitos anos juntos, né? Já não era amor, e sim possessão. Seria bom para os dois aprender a amar outros seres. Antes dele encarnar outra vez, ele me beijou e falou: prometo que quando você estiver preparada, irei te visitar toda a noite. E assim foi. Ele me visitava sempre. Ana, eu não melhorei muito depois da regressão. Entendi sim a razão de não estarmos juntos e entendi os sonhos. Eu continuava sonhando com ele, era tudo igual. Eu tentava esquecê-lo, mas eu não podia me relacionar com ninguém. Eu estou relatando só essa parte espiritual, mas tinha outros contratos com meus mentores. E nesses contratos, eles me falaram... Tinha outros contatos com meus mentores. E nesses contatos, eles me falaram que fizesse outra regressão, que lá eu veria a verdade. E assim fui. Marquei, separei o dinheiro e fui. Agora, lembram do meu irmão que vinha me visitar? Irei resumir a nossa história. Não irei contar toda a regressão, né? Só a nossa história. Bom, eu e meu irmão, Bente, assim o chamo, nascemos de uma mesma alma. Não somos irmãos carnais, e sim de almas. Viemos juntos em muitas encarnações como gêmeos. Ele sempre me protegia. Estivemos juntos na 5ª dimensão estudando.
Enquanto ele estivesse comigo, eu era feliz. Enquanto ele estava comigo, eu era feliz. Bom, ao abrir esse arquivo dentro de mim, entendi aquele amor que sentíamos um pelo outro. Eu nunca amei tanto alguém como eu amo. Eu não sei bem explicar. Não tem nada a ver com sexo. É o amor mais puro e verdadeiro. Ele sempre cuidou de mim e tal como prometeu quando eu era criança. Depois dessa regressão, eu entendi o verdadeiro propósito com o Madison e comecei a respeitar o seu casamento. Não que eu quisesse mais. Não que eu quisesse, mas antes eu sentia que ele era meu e que deveria estar comigo. Não com ninguém mais. E com ninguém mais. Eram meus sentimentos. Os sonhos diminuíram. E quando o vejo, só conversamos, de boa. O amor verdadeiro que sinto pelo meu irmão me fez entender. Ainda mais depois do episódio que a minha depressão atacou e eu queria fazer besteira. Busquei remédios, um de quando tinha me operado e não achava. Bente escondeu tudo. E além disso, eu escutava: fulana, não faça isso, eu te amo. Você é que eu posso te ajudar. Se você aqui, eu posso te ajudar. Mas se você fizer isso, não posso. Por favor, me escuta. Ana, eu sentei na cama e comecei a chorar. Eu sentia como se ele me abraçasse e me acalmava. Depois desse episódio, eu o sentia muito perto e comecei a praticar autoestima e ter encontros até que com 26 anos conheci o meu namorado de agora. Ele se parece muito com o Madison na forma física. Talvez o universo me trouxe para me agradar. Somos muito parecidos e eu o amo também. Seria mentirosa se dissesse que não amo mais o Madison. Claro que sinto falta e o amo. Foram muitas vidas juntos, mas essa não estaremos juntos. Amo muito meu namorado. Em 2 anos casaremos e sei que é o correto. Meu irmão amo mais do que tudo. É a minha companhia e me ajuda sempre. Me leva em muitos lugares em viagens astrais. Agora conheci o meu propósito nessa vida e estou bem. A depressão abaixou muito. Melhorou muito, né? Sim, eu sei que sou uma pessoa com sorte de ter essas experiências e hoje fico feliz em contá-las. Ana, manda esse relato para enviar luz a alguém que passe por algo parecido. Gente, reencarnação existe e é necessário para a nossa evolução espiritual. O lado de lá é maravilhoso e aqui é uma escola. Por favor, abram os olhos para a luz, porque quando ela está do nosso lado, não existe escuridão. Obrigada por ler meu relato e por me dar essa oportunidade de abrir o meu coração aqui. Foi um desabafo. Desculpa se ficou grande, mas era necessário contar. Amo vocês e muito sucesso para o melhor canal do YouTube. Tenho muitos relatos, mandarei pouco a pouco. Muito obrigada pelo seu relato. Gente do céu. Quanta gente do lado de lá que fala com você. Quanta não? 2, né? Que coisa. Parece que eu já li um relato de um lance assim, de uma moça que ficou presa a um amor do passado e também não conseguia se relacionar aqui direito porque amava o que eu só não entendi é se o cara, então ele existe do lado de cá? E os encontros aconteciam no astral? Mas ele sabia do lado de cá também ou era inconsciente dele? Eu não entendi direito essa parte, mas, gente, se alguém passa ou já passou por algo parecido, manda um relato pra gente, diz aí, comenta aí, porque é interessante, né?